Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula aí de ensaios materiais, né? Na verdade, essa aula vai ser só uma revisão para nossa P2. Vocês devem lembrar que a gente já passou todo o conteúdo da matéria. Na semana seguinte, semana que vem, a gente encerra tudo de vez. Então essa de fato é a nossa última videoaula, né? Eu gostaria muito que essas aulas tivessem ocorrido presencialmente, né? Mas não ocorrerão. Enfim, essa aula aqui é revisão. A P2 de vocês está bem tranquila, tá? Lembrando que a P1 valia 12. Com 4 resumos, foi para 16. A P2 é o mesmo esquema. A P2 vale 12. Com os 4 resumos, dessas 4 apresentações aqui, radiografia, raios X, raios gama e outros ensaios, é 12 mais 4. Né? Então é 16 pontos também. E o trabalho no final é 18 pontos para complementar a nota de vocês. O trabalho está muito tranquilo também. Então aqui, gente, eu vou passar muito rapidamente, vai ser uma aula bem curta, para lembrar de alguns conceitos principais. E quero que vocês saibam que eu já fiz a P2 de vocês. Então eu vou destacar pontos que são relevantes para fazer a prova, tá bom? Então é legal que vocês prestem atenção nessa aula, façam algumas anotações, porque é a partir dela que vocês podem se preparar bem para a prova, né? Destacando algumas coisas que eu vou exaltar aqui na aula, né? Bom, então vamos lá, né? A nossa P2 eu já fiz, né? Vai ser uma prova bem curta, de 1 hora de duração, 12 questões. Vocês vão ver na hora que 12 questões para uma hora não vai ser tão longo assim, que é verdadeiro ou falso. Eu nem ia falar isso não, mas enfim, verdadeiro ou falso, isso é algo bem tranquilo de fazer. Só que não tá tão fácil assim, né? 12 questões de 1 hora, quer dizer que você não pode passar mais de 5 minutos numa questão. Então se você não fez resumo, não sabe onde estão as coisas na apresentação, não assistiu nenhuma videoaula, você vai ficar perdido e não vai conseguir fazer nada da prova. Então, quem estudou vai achar que está muito tranquilo, está muito fácil. Tá? Então, recomendação final, não desista de assistir esse vídeo. Primeiramente, aula de radiografia industrial. A gente sabe que a radiografia, tal como as outras técnicas de inspeção, é um método de detectar descontinuidade. Está muito relacionado à segurança. Tem algumas peças que têm certas descontinuidades no interior, alguns defeitos, que podem comprometer a sua utilização, né? Sobretudo aquelas peças de alta responsabilidade. Então a gente tem que lançar a mão, tem que utilizar alguns métodos para verificar esses defeitos, as irregularidades no interior do material. E essa é a parte importante da radiografia. Na radiografia industrial, o ensaio acontece da mesma maneira que a radiografia clínica, né, que basicamente eu pego o raio-x, eu aplico no material, e esse raio-x ele vai gerar uma impressão em um filme que está logo depois do material. Então minha peça ensaiada ela fica entre a fonte e entre o filme, né? E aí eu consigo fazer uma análise através do resultado do que aparece no filme, tá bom? É claro que isso vai muito de acordo com o tipo de fonte, os parâmetros de geração do raio, né? Seja de raio-x ou de raio gama, tá bom? Então o ensaio acontece dessa maneira. Eu fiz um histórico aqui nessa aula falando sobre o raio-x, como que ele foi descoberto, né? Só que isso aqui não cabe muito. Essa descoberta do raio-x ela foi de grande auxílio para a pesquisa. Vocês devem lembrar, vocês devem saber, né, que o raio-x, da mesma maneira que é uma ferramenta muito útil do ponto de vista medicinal, do ponto de vista da indústria também é muito útil, tá bom? É uma maneira que a gente tem de olhar o interior de um material sem precisar invadir esse material. Beleza? Então a gente tem essa questão da radioatividade, que foi descoberta lá pelo Röntgen, né, e foi desenvolvido por Becquerel, pelo casal Curie, né, Pierre e Marie Curie. Bom, isso foi desenvolvido com o tempo, a ciência foi pesquisando essa área, mas essa parte da ciência, né, que é de raio-x, de radioatividade,
que tem muita aplicação em tudo que a gente faz hoje em dia. Em relação à radiografia industrial, que é uma aula mais abrangente, né? A gente sabe que as aulas seguintes são de raio-x e raio gama. A radiografia industrial ela abrange esses dois tipos de radiografia, né? De radiação eletromagnética. A gente sabe que essa radiação ela é de natureza ondulatória, ela propaga na forma de onda. Então, quando a gente fala dela, a gente tem que falar também de frequência, de comprimento de onda. No caso dessas ondas que são utilizadas, né, desses tipos de raios são usados para ensaio de raio-x e ensaio por raios gama, o comprimento de onda é pequeno. Ele é pequeno. Tá bom? Então isso é um problema, tá? Porque o que torna eles mais nocivos para o corpo humano é exatamente o fato de o comprimento de onda pequeno. O raio-x e gama podem atravessar corpos opacos. A quantidade de radiação que atravessa a peça é variável e vai depender da espessura da peça, da densidade do material. Também vai depender da característica da própria radiação. Tá bom? A frequência influencia na capacidade de penetração. Essa variação de radiação que atravessa a peça, ela vai atravessar a peça, mesmo ela sendo opaca, e vai ser captada por um filme que fica atrás da peça. Depois da revelação, esse filme vai dar uma imagem da peça, com regiões mais claras e escuras, referentes a regiões de maiores e menores espessuras, pensando que uma região que tem um defeito, que tem uma descontinuidade, vai ser uma região de menor espessura, tá bom? Do que uma região perfeita, né, digamos assim. Aí aqui está mostrado, eu tenho a fonte, a peça e o filme embaixo. Aqui temos as propriedades da radiação X e gama, tá bom? Como que o raio-x é gerado? Isso é uma parte interessante de falar. Ele é gerado ao se acelerar uma fonte, elétrons de um cátodo por meio de uma fonte externa de energia. Então a gente vai usar uma fonte externa para acelerar elétrons de um cátodo. Esses elétrons vão sair do cátodo em alta velocidade e vão em direção ao anodo. Eles estão tão em alta velocidade que eles vão se colidir, penetrando na eletrosfera do metal do anodo, né, do átomo do metal, falando mais corretamente, e causando uma instabilidade. Né? Essa instabilidade vai gerar, além da liberação de calor, a liberação também de ondas eletromagnéticas, que no caso é o raio-x. Tá bom? Então, como que o raio-x é gerado? Eu tenho uma fonte de energia que vai acelerar elétrons de um cátodo, disparando esses elétrons contra o anodo. Esse anodo vai aquecer e vai liberar raios-x. Né? Então eu tenho que desenvolver também um esquema para que eu consiga direcionar esses raios-x que são emitidos pelo anodo. Tá bom? O dispositivo que gera o raio-x é chamado de tubo de Coolidge, também chamado de tubo de raios catódicos. Tá bom? Esse tubo é uma ampola de vidro com alto vácuo, que contém um cátodo feito de um filamento aquecido e um ânodo feito de metal duro, com alto ponto de fusão. As tensões usadas na produção de raio-x são da ordem de 80.000 a 500.000 volts, então vai de 80 a 500 kV. Aqui tem uma representação do próprio tubo. Tá bom? É interessante falar que os parâmetros que caracterizam o próprio raio-x, a radiação, são totalmente influenciados pelos parâmetros da fonte externa. Lembrando que o que acelera o elétron é uma fonte de energia externa. Então, de acordo com a corrente, com a DDP, né, com a tensão, eu posso ter características diferentes do meu raio-x. Para o raio gama é um pouco diferente essa dinâmica, né? Porque o raio gama ele não precisa de essa fonte externa de energia agindo. Né? O raio gama, ele naturalmente ele já é emitido por certos elementos que são chamados elementos radioativos, né? Isótopos de alguns elementos. Tá bom? Esses elementos são radioativos. Então tem alguns elementos na natureza. Os isótopos deles são radioativos. Então os isótopos dele emitem espontaneamente do núcleo partículas e radiações eletromagnéticas.
O urânio é um exemplo de isótopo radioativo, ou seja, que vai emitir partículas de radiação eletromagnética. Então ele é um exemplo só de isótopo radioativo, o urânio. Que é um dos mais famosos. Você pode ter o 238, o 235, né, que são dois isótopos. E bem, o raio gama ele nada mais é que uma radiação eletromagnética com alto poder de penetração que é emitido naturalmente, continuamente a partir desses isótopos radioativos. Tá bom? Então uma diferença, já vou destacar isso, entre o raio gama e o raio X é que o raio X eu preciso acionar uma fonte externa. Então eu tenho uma máquina que quando eu ligar vai ter emissão de raio X. No raios gama, eu tenho uma máquina que ela naturalmente já está funcionando, emitindo raio gama. Então eu só coloco o material em ensaio, tá bom? Então os cuidados com radiação geralmente são mais claros em se tratando de ensaio com raios gama. Quando a gente fala de isótopos, é legal a gente conhecer, legal não, é importante a gente conhecer a atividade da fonte, né, que mede a velocidade de desintegração nuclear, o quão rápido aquela fonte está se desintegrando, tá bom? A gente sabe que todos os núcleos dos átomos se desintegram da mesma maneira, então a gente tem aquele conceito de meia-vida que vocês devem ter visto na aula de química. E esse conceito de meia-vida é importante, né? Saber a meia-vida de um isótopo radioativo. Né? Por exemplo, eu até comentei na aula de vocês, do irídio 192, 75 dias. O que isso quer dizer? Que em 75 dias ele vai alcançar metade da sua atividade normal, do seu valor inicial. Isso varia de isótopo para isótopo, né? Como está mostrado nessa tabela aí. E para finalizar essa primeira parte aqui, em relação ao filme, o filme para radiografia é similar ao filme comum. A diferença é que é recoberto por dois lados por uma emulsão de sais de prata, né, que vão reagir quimicamente ali à radiação. Eu vou ter uma chapa radiográfica com a imagem que eu vou analisar. Tem algumas características que devem ser levadas em conta, como está mostrado no slide. E a radiografia de qualidade requer nitidez e definição. Então a gente tem que ter uma boa qualidade de qualidade radiográfica, né? Inclusive, quando se fala de qualidade, a gente tem que sempre pensar no parâmetro de sensibilidade radiográfica, que deve ser controlado, precisando sempre ser ajustado, de acordo com o requisito da inspeção, ou seja, de acordo com o grau de nitidez necessário. O grau de sensibilidade pode ser alto, médio ou baixo. É determinado pelo uso ao qual se destina a peça. Quem faz essa definição é a engenharia de fábrica, de acordo com algumas normas. Tem um dispositivo chamado penetrômetro, que é colocado sobre a face da peça. Eles são indicadores de qualidade de imagem. Né? O que acontece? É como se fossem... vou falar de maneira bem grosseira, tá, gente? Como se fossem vários adesivos que eu coloco na peça. Ou uma pintura que eu coloco na peça. E eu faço o ensaio, né? Seja por raio-x ou por raio gama. E depois do meu resultado, eu vejo quais partes daquele adesivo eu consigo ver. Né? Então, por exemplo, vão ter 4 tracinhos. Se eu conseguir ver os 4, é porque a qualidade está excelente. Se eu conseguir ver 3, é porque está boa. Ver 2, está razoável. Se eu conseguir ver 1, é porque está ruim. Então, eu falo de maneira grosseira, tá? São indicadores da qualidade da imagem. São dispositivos colocados sobre a peça para verificar o que a gente chama de sensibilidade radiográfica, né? Ou seja, a nitidez da radiografia. Tá bom? Aqui tá mostrando como é que é feito, né? São vários tracinhos mesmo, que eu não consigo ver até o mais fino, é porque a qualidade está muito boa. Alguns tipos diferentes de penetrômetros, tá? Penetrômetros, tá bom? A aula de radiografia industrial foi isso. Já pegando o gancho, seguindo para raio-x, né, que é a aula logo em seguida, a gente já falou muito de raio-x na aula anterior, então vou pular muita parte aqui. A primeira preocupação que a gente tem quando fala de raio-x é a questão da ampliação da imagem, de ter uma imagem distorcida, uma imagem real.
Então a gente tem que ter uma distância ótima, tanto entre fonte e peça, quanto entre peça e filme. Tá bom? A fonte de radiação ela tem que estar mais afastado possível da peça e do filme, para minimizar efeito de ampliação de imagem. Portanto, se ela ficar muito afastada, a intensidade de radiação não vai ser tão grande. Então tem que achar um valor ótimo ali. Outro ponto relevante de falar é a qualidade, né? Qualidade não, a característica da fonte emissora. Uma fonte menor, ela vai gerar imagem mais nítida. Uma fonte maior gera imagem menos nítida. Isso é muito importante. O ideal é que tenha uma fonte emissora com a menor dimensão possível, né? Uma fonte pontual. Porque na prática a gente não consegue fazer, né? Na prática essa é uma abstração, né? Mas o ideal é que seja bem pequeno. Aqui está mostrando como é o tubo de raio-x, né? Os elétrons são disparados do cátodo no anodo, que vai ter uma inclinaçãozinha para poder desviar e fazer o ataque em certo ponto, né? Ataque que eu digo é o choque de raio-x na peça, né? É importante que a fonte emissora seja o mais perpendicular possível em relação à peça e o filme, para evitar distorção, né, geométrica. Em relação à geometria da exposição, é muito importante vocês saberem o que é essa lei do inverso do quadrado da distância. Né? O que é isso? Vamos lá. O que essa lei diz? Que a intensidade com que um feixe de radiação atinge uma superfície é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essa superfície e o ponto de emissão. O que isso quer dizer? Quando a fonte emissora está muito próxima da peça, a intensidade é muito grande. Mas à medida que a distância aumenta, sei lá, se a distância aumentar por d, a intensidade ela vai reduzir por d ao quadrado. Né? Ela vai ter essa divisão. Então, assim, quanto mais distante a peça está da fonte emissora, menor é a intensidade da radiação, do feixe de radiação que vai atingir a superfície. Tá bom? Isso aí cai na prova, pergunta sobre isso. E eu tô vendo que muita gente vai errar, porque não vai prestar atenção no fato de que tem um quadrado no meio. Porque se eu falar com vocês na prova que a intensidade com que o feixe de radiação atinge uma superfície é inversamente proporcional à distância só entre superfície e emissão, tá errado. Não é inversamente proporcional à distância. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá bom? Então se atentem a isso. Aqui tem o equipamento, como é que funciona. Né? Percebe que é uma caixa, como se fosse uma caixa fechada, um bunker, como é colocado aqui. E ele é ligado e desligado de acordo com como deve ser feito o próprio ensaio. Ele é ligado e desligado de acordo com a realização do ensaio. Então, ele fica desligado, o bunker aberto. Eu coloco minha peça lá dentro, fecho, tomo todas os procedimentos de segurança, faço tudo, e eu ligo. E aí é realizado o ensaio. Então, ele é um ensaio bem... ele é mais seguro que o ensaio por raios gama, digamos assim. Aqui tem como que ele é produzido, né, o raio-x. Tem um eletrodo, o anodo. Tem que ter uma refrigeração, porque o anodo, quando ele recebe o elétron em alta velocidade, ele vai aquecer e liberar o raio-x. Então ele recebe calor também. As variáveis que afetam a quantidade de raio-x emitidos: corrente, DDP. É importante saber como cada uma dessas variáveis influenciam no ensaio. Em relação ao tempo de exposição, né, a gente sabe que a quantidade de radiação é proporcional à miliamperagem e à voltagem aplicada ao tubo. Né? Então, quanto maior for a corrente ou a DDP, mais radiação está entrando. Tá bom?
E isso também vai influenciar no tempo de exposição, né? Porque tem que haver um tempo para que consiga formar a imagem. Então tem que ter um tempo suficiente para receber certa quantidade de radiação. Então a quantidade de radiação que é controlada, no caso do raio-x, por voltagem e amperagem, está relacionada totalmente com o tempo de exposição, tá bom? Aí nós temos curvas de exposição dadas pelo próprio fabricante, isso vai de equipamento para equipamento, de tipo de fonte para tipo de fonte, né? Em relação ao filme, a gente tem essas características aí que foram até citadas na aula anterior, tá bom? Aí tem tipo de filme 1 até o 4. A seleção do filme radiográfico tem que ser feita de forma adequada, né? É aquela velha história, né? Você tem que... Aqui, quando a gente fala da seleção do filme, a gente fala muito também da qualidade da imagem, né? Então, vamos lá. Pedrinho vai fazer uma viagem, né? Ele quer uma máquina para tirar foto dele e da família dele na viagem. Ele precisa comprar uma câmera profissional de 50 mil reais? Não precisa. Não precisa. Qualquer Xiaomi aí já resolve a situação dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a qualidade, a seleção do filme, ela tem que ser feita pensando no meu nível de qualidade que eu vou precisar. Como eu citei no caso lá de um componente de um foguete. O foguete não pode falhar, não pode ter defeito no seu interior. Então eu quero uma imagem boa para ver tudo que eu posso ver. Aí eu escolho uma compatibilidade entre filme e tempo de exposição para me dar uma qualidade de imagem excelente. Agora, para a composição ali de de uma pá. Uma pá. É uma pá, um componente mecânico, vocês podem usar. Mas se tiver alguns defeitos no interior, é muito barato, então não precisa ter muito defeito. Então se eu vou fazer um ensaio de raio-x uma pá, eu posso escolher um método mais barato, né? Pra não... Eu não vou precisar de nada muito elaborado, né? Pode dizer dessa maneira. É possível relacionar o tipo de filme com a espessura da peça de acordo com a norma, né? Lembrando que a espessura da peça vai dizer muito também, né? Espessura da peça, voltagem, tipo de filme, são 3 parâmetros aí que estão bem relacionados nessa tabela. Sabe, quanto maior a voltagem aplicada, mais eu consigo penetrar no material. Isso é algo bem importante de saber. Tem telas intensificadoras, né, para dar maior nitidez. Tem um exemplo de uma chapa de aço aqui com as curvas de tempo de exposição. Isso que eu já falei na aula, não vou ficar repetindo tudo, né? Tô vendo alguma coisa que vale mais a pena colocar. Preparação do ensaio, isso é legal de saber. Como é que deve ser feito o ensaio? Monta o chassi suporte. Monta o chassi. Chassi suporte para blindar a luz, né? Isso lá dentro do bunker, né? Tá tudo montadinho, com etiqueta, tudo certinho. Esse chassi é uma base, né, que vai ter meu filme no interior. Coloco a peça por cima e coloco o meu penetrômetro em cima, como está mostrado na imagem. Isso tudo dentro do bunker. Você vê que lá em cima tem o tubo de raio-x para onde vai descer a radiação, para onde vai ser emitida a radiação no sentido vertical aí nesse caso. Depois eu fecho o bunker, ativo o sistema de segurança, tomo cuidado, tomo todos os processos, faço todas as medidas de acordo com a segurança. Segurança é extremamente importante nesse caso. Eu sei que vocês estão aí no técnico, às vezes tem até matéria de segurança, até no terceiro ano, né? Às vezes a gente não dá muita moral, pensa, isso é muito óbvio, é igual prova de carteira, né? É óbvio, mas às vezes as coisas não são tão óbvias assim, e a gente tem que tomar um cuidado, né, com tudo relacionado à segurança. Vocês podem ter um fracasso profissional se vocês forem descuidados em relação à segurança. Tá bom? Segurança é uma preocupação número 1 em qualquer empresa que vocês vão. Então aqui tem a regulagem de equipamento do painel de controle, ou seja, depois que está tudo fechadinho lá dentro, está tudo de acordo com a segurança, aí eu regulo o equipamento e ligo a máquina. Isso aí pensando, obviamente, né, regulagem,
essa regulagem de máquina, né? Também envolve a ligação, a refrigeração do tubo, né? Acionamento do sistema de segurança, como eu falei, preocupação com segurança, toda preocupação com segurança tem que ser feita antes de se ligar a máquina. A gente só liga a máquina depois que tudo está dentro do padrão exigido por norma. Tá bom? Se tiver um ponto fora, não liga a máquina. Espera o tempo, desliga a máquina, remove os aparatos de segurança que foram colocados, retira o chassi, porque depois que eu fiz o ensaio, eu não quero mais saber quem está na peça, eu quero saber o chassi que está com o filme dentro. Eu vou tirar o filme lá de dentro, vou revelar o filme e vou ter uma análise radiográfica aí. A gente tem que olhar a qualidade da imagem, saber a densidade radiográfica, se está de acordo com a norma técnica. E é isso, gente. Se esses itens forem atendidos, podemos passar a análise de radiografia com o objetivo de identificar possíveis descontinuidades. Então, essa análise radiográfica ela vai levar então à identificação de descontinuidades. Bom, deixa eu ver se falta alguma coisa. O ensaio de solda por raio-x. Todos esses ensaios não destrutivos que a gente está falando, pelo menos todos eles que eu falo antes do trabalho, né, esses que a gente aborda durante esse período normal, são ensaios que uma aplicação clássica deles é em soldagem. Né? Soldagem mal feita vai ter vazio, vai ter vários problemas estruturais. Né? E aí, a gente precisa usar esses ensaios para ver se essa solda está ruim ou está boa. Tá bom? É um método bem clássico de soldagem, né? De visualizar, fazer uma inspeção da solda. E é isso. Gente, agora vamos para a próxima aula. O que é raios gama? Que também é uma aula curta. O raios gama, como eu falei, a grande diferença do raio gama para o raio-x, né, é como que eles são emitidos. O raio-x, eu tenho que acionar a fonte externa de energia para disparar o elétron do cátodo para o anodo. O anodo vai gerar o raio-x que eu vou direcionar para minha peça. Raio-x é isso. O raio gama é diferente. O raio gama eu vou ter um isótopo que vai estar emitindo naturalmente radiação. Tá bom? Lembrando que os raios gama são ondas eletromagnéticas originadas por isótopos. Quando se fala de raio gama, né, a gente tem que falar também da desintegração que acontece, né, de como essa desintegração influencia no ensaio, né, porque o ensaio feito com uma fonte hoje e daqui 2 semanas, ele tem que ser regulado, porque em 2 semanas a fonte ela vai perder um pouco sua atividade, tem um decaimento da atividade do isótopo, e aí tem que regular. Se ela está, falando grosseiramente, emitindo menos radiação, eu tenho que colocar o ensaio por mais tempo. Isso eu já expliquei durante a aula como deve ser feito. Né? Uma coisa que até na prova de vocês, né? Quem aguentou até aqui vai se dar bem. Em relação a esse decaimento da atividade do isótopo, a gente sabe que do ponto de vista financeiro ele é ruim, porque ao longo do tempo essa fonte ela vai se degradando, né, muito rapidamente, né, dependendo do tipo de isótopo. A meia-vida do irídio 92 é de 75 dias, né, ou seja, em 150 dias a intensidade de radiação é muito pequena, que teria que fazer um ensaio muito grande. Então teria que comprar uma outra fonte, né, de radiação, né, teria que adquirir outra fonte de radiação. Então, do ponto de vista financeiro, o ensaio por raios gama ele é pior que o raio-x, tá? Financeiro, econômico, pode dizer assim. A gente pode ver como é que a atividade cai, né, nesse período aí. Na verdade eu falei 150 dias, mas você pensando numa análise linear, né? A gente sabe que nem sempre é linear.
Aqui está mostrando como é que faz esse cálculo do tempo de exposição. Né? Nada mais é que uma proporcionalidade, uma regra de 3 tranquila aí. Vocês devem ter estudado para o Enem, né? Comparando com o raio-x, a gente sabe que tem essa diferença de um gerar a radiação automaticamente, então não tem como regular basicamente quanto de emissão quanto está emitindo radiação por raios gama, que está emitindo naturalmente, né, dependendo do isótopo, emite a quantidade diferente de radiação, quantidade de energia diferente. E no raio-x eu consigo limitar isso. Né? A gente sabe que se eu alterar a tensão, eu consigo ter uma penetração maior. Então o raio-x ele tem certa versatilidade que o raio gama não tem. Tá bom? O raio-x é mais seguro também, porque ele só funciona quando o equipamento está ligado. Né? No raio gama, ele está emitindo radiação continuamente, por isso tem uma blindagem. Por outro lado, eu não preciso de energia elétrica para gerar o raio gama. Pensando desse lado aqui, o raio gama ele é economicamente positivo, tá bom? Mas pensando na desintegração, no decaimento do isótopo, o raio-x é mais favorável do ponto de vista econômico. Outro lado positivo dos raios gama é que, como eles não precisam de energia elétrica, eles podem ser usados em locais remotos, né, onde não tem energia elétrica. O equipamento para gammagrafia ele é mais simples, ele tem um menor custo inicial e requer menor manutenção quando comparado ao raio-x, tá bom? Novamente, eu estou falando isso aqui, mas lá na prova eu vou estar perguntando para vocês. Eu vou estar falando o seguinte, pessoal, de acordo com o decaimento, qual é mais vantajoso economicamente? É o raio-x, porque no raios gama eu vou ter que fazer uma troca constante ali de fonte emissora, tá bom? No raio-x não precisa disso. É claro que o raio-x precisa de manutenção também, né? E o raios gama ele tem uma manutenção menor, só que essa troca que vai gerar, ela vai gerar um custo também mais alto, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Na prova, então, se cair, escrevam que o raio-x é mais viável economicamente, tá? Já estou avisando aqui. A gammagrafia pode ser usada em qualquer atividade que usa raio-x e em locais que o raio-x não é acessível, né? Tem uma equivalência entre raio-x e raios gama. Tem equipamento irradiador de raios gama aí. Tá explicando como é que é feito, isso eu expliquei já na aula, não vou ficar repetindo. Preparação no ensaio, tem que determinar o tempo de exposição, né? Isso vai depender de cada isótopo, então tem uma continha que a gente faz, né, para determinar isso, né, que usa esse fator de exposição, que é a atividade vezes o tempo de exposição dividido pela distância fonte-filme ao quadrado. Fazendo alterações aí matemáticas, eu consigo separar para achar o tempo de exposição, tá bom? É importante saber também a distância de balizamento, que é uma distância segura para execução do ensaio, né? Segura para a população local, para trabalhadores, para todo mundo. Tá bom? Tem que ter um isolamento do local onde vai ser realizado o ensaio. Não pode circular pessoas durante o ensaio, né? Como vocês podem ver, pode demorar um tempinho, 45 minutos mais ou menos. Essa distância é calculada de acordo com normas específicas, né? Tudo que envolve essa preocupação com segurança em radiografia no geral é seguido de normas específicas, tá bom? Aqui está mostrando como é que é feito o ensaio. E aqui está mostrando um laudo técnico da radiografia, o aspecto da radiografia com raios gama, como é que fica, né? Um cordão de solda. A imagem está ruim de ver, não dá para ver essa inclusão de score que ele está apontando ali, por exemplo. Proteção. Eu já falei muito disso durante a aula, não vou ficar repetindo. Temos que nos proteger contra raio-x, radiologia é perigoso. Porém, apesar de perigoso, é algo que, seguindo os procedimentos e normas, ele é algo que é totalmente utilizável. Não é porque você vai trabalhar com isso que você vai
Tem problema de saúde? Obviamente que não, que hoje em dia todos os cuidados que a gente tem é para minimizar esses problemas que podem acontecer durante o ensaio. No Brasil, quem é responsável por determinar a execução, determinar e executar a política de radioproteção é essa CENEM. E a dose de radiação é a quantidade de radiação recebida ao longo do tempo, né? Então essa dose de radiação é um parâmetro que é usado para determinar o quanto que é permissível, aceitável, né? De acordo até com o fundamento médico, né? Quanto que uma pessoa ela pode receber de radiação sem ter danos, né? Tá bom? Então tem que ser tudo seguido por normas. Cada funcionário tem que ter um dosímetro pessoal, isso é bem importante, né? Para constatar e controlar quanto tempo ele está exposto à radiação. Esse dosímetro não pode falhar de jeito nenhum. E bem, gente, desculpa aí que eu dei uma bocejada durante a aula. Finalizando aqui a aula, não tem muito o que falar. Proteção tanto com vocês, tanto com outras máquinas, tanto com companheiros de trabalho, quanto com o meio ambiente. Tudo isso tem que ser levado em conta. E é isso, tá bom? Finalizando a parte que eu terminei desses ensaios instrutivos aqui na aula, né? Esse aqui é um ponto bem legal de falar, que o ensaio não exclui o outro, se complementa. Né? Então, geralmente, eu não preciso escolher entre fazer partículas magnéticas ou líquidos penetrantes. Né? Eu posso fazer os dois. Um vai confirmar o resultado do outro, por exemplo. Então, essa escolha do ensaio não instrutivo, ou dos ensaios, né, tem que ser sempre pensando que são várias ferramentas que a gente tem. Eu não preciso escolher necessariamente uma só. Eu posso usar várias para conseguir ter uma visão geral da minha peça. Tá bom? Fazer uma inspeção bem feita, né? Aqui tem uma comparação, um quadro comparativo geral. E vamos para a última aqui, a última aula. Essa última aula, gente, eu falei na última semana, a aula mais recente que tem. Termografia, tomografia, análise de vibração, estanqueidade, corrente parasita e emissão acústica. Termografia é verificar a temperatura de peças e equipamentos. Eu tenho a minha câmera termográfica que vai verificar, né? Eu consigo ver, até de acordo com essa imagem aqui, se tem alguma peça superaquecendo. Né? Isso é muito usado na parte elétrica também. É usado para detectar falhas, é usado para segurança, é muito usado em mancais, tá bom? Um mancal que está sem lubrificação, por exemplo, ou lubrificação mal feita, ele vai superaquecer, então a termografia ela vai indicar isso. Tá? Tomografia é bem similar a raio-x, só que aqui eu consigo gerar uma imagem 3D, né, tridimensional. Esse ensaio de tomografia ele é muito usado para verificar a qualidade de peças produzidas, tá bom? Quem falar desse ensaio, eu acho que seria legal falar também da engenharia reversa que esse ensaio pode trazer. Esse ponto é bem legal de falar. Mas na prova mesmo só se preocupe com o que está escrito aqui. Pode ser usado tanto para analisar defeitos, quanto para fazer uma caracterização dimensional. Né? Então, em vez de pegar uma peça, um equipamento, e você sair lá medindo com paquímetro, com micrômetro, cada dimensão, eu posso fazer uma tomografia, criar um desenho 3D e pegar todas as dimensões perfeitamente. Tá bom? Como está mostrado aí. Análise de vibrações é um conceito muito voltado para manutenção, manutenção preditiva. Da mesma maneira que eu falei de termografia, muito usado para mancais, ele vai detectar alteração no padrão de vibração de certa máquina, certo equipamento. O próprio caso do mancal, um mancal que está com algum problema lá nos elementos rolantes, por exemplo. Esse problema ele pode ser indicado por uma análise de vibrações. Se eu sei como é o padrão dele de funcionamento, quando ele está funcionando certo, uma alteração nesse padrão vai me indicar que aconteceu algum problema no mancal. Tá bom? Então a ideia aqui é usar sensores quando detectar alterações excessivas de vibração. Teste de estanqueidade é um teste de vazamento.
né? Pode ser usado em reservatório, em tubulação, é verificar se certo reservatório ou tubulação está vazando ou não. Tá bom? Isso é uma exigência do Corpo de Bombeiros, né? Temos que garantir que não vai haver vazamento. Né? Pense numa tubulação de gás. Né? Tubulação encanada de gás de cozinha de um prédio, por exemplo. Se essa tubulação está com furo, eu posso estar tendo liberação de gás de cozinha, com gás inflamável, e pode gerar algum tipo de acidente. Né? Então, assim, para gás principalmente, esse teste de estanqueidade ele é muito usado, muito aplicado. Ele se baseia em quê? Esse teste, né? Baseia em a gente ver se certa tubulação ou reservatório está de fato isolado, estanque que a gente fala, né? Se não tem nenhum vazamento nele. Então a gente coloca um fluido lá dentro, a gente enche, né? A gente enche essa tubulação, esse reservatório com esse fluido e mede a pressão. Se a pressão estiver diminuindo, é porque tem algum vazamento. Pressão no interior. Tá bom? Então isso é muito... isso é bastante legal. Por exemplo, um exemplo básico de teste de estanqueidade, que provavelmente vocês devem ter visto em alguma oficina dessas de bairro mesmo. É algo mais simples. O que eu já vi fazendo, tá? Não sei se vocês já viram isso. O cara queria saber se o pneu estava furado ou não na bicicleta. O que ele fez? Ele encheu um tanque com água. Pegou o pneu, encheu de ar. E aí jogou o pneu lá dentro. E começou a olhar se tinha alguma área que estava saindo bolha. Porque se tem alguma área saindo bolha, é a área que tem o vazamento. Então, além de detectar que tem um vazamento, ele vai localizar aquele vazamento. Tá bom? E claro que isso não se configura como um teste de estanqueidade propriamente dito, mas a ideia é a mesma, né? É detectar vazamento. Tá? Aqui tá como acontece o ensaio, né? A variação de pressão aqui é o maior indicativo de que há vazamento. Corrente parasita é um ensaio destrutivo dos mais clássicos. Né? Eu vou gerar um campo magnético. Esse campo magnético vai induzir correntes na minha peça. Quando essas correntes elas passam por descontinuidade, elas vão desbalancear o sistema. Então eu tenho um sistema interior lá de detecção de sensores, né, que vão detectar esse desbalanceamento de corrente e vão passar isso para o meu aparelho, indicando quando que tem esse desbalanceamento, que é um indicativo de falha. Né? Então eu posso passar ali e localizar a falha. Né? Da mesma maneira está sendo feito nesse exemplo aqui de cima. Né? Isso aqui, gente, eu não tenho total certeza se são bons exemplos, né, na verdade, é que eu digo, nem é que são bons exemplos, né, mas é que abrangem todos os exemplos possíveis de correntes parasitas, tá? Só peguei no Google correntes parasitas e botei a imagem para exemplificar. Então pode ver que pode ser feito com um aparelho pequeno e ou pode ser feito com um aparelho maior. Tá bom? Então para detectar descontinuidade a partir da geração da indução de correntes por um campo magnético. Tá bom? Então dá até tração paralelo com partículas magnéticas. E a emissão acústica é uma técnica similar, de certa maneira, a ultrassom. Né? Eu posso fazer com equipamento em operação, detecta defeitos em tempo real, tá bom? Através de ruídos, né? Através da análise de ondas sonoras emitidas, né, para o sistema industrial, para fazer essa detecção. Essa técnica de emissão acústica é uma técnica preditiva, tá? Eu consigo identificar possíveis defeitos onde as tensões estão mais concentradas. As ondas sonoras emitidas podem estar diretamente relacionadas ao aparecimento de trincas, corrosão, deformação plástica, deformação elástica. Então eu vou ter ondas sonoras que vão ser detectadas e essa detecção vai me dar um indicativo de que tem alguma falha naquele equipamento. Tá? Esse é um ensaio por emissão acústica. Tem transdutores posicionados, né, como está mostrado aí. É mais um ensaio não destrutivo. Tá? Ou uma técnica de inspeção, a gente pode dizer assim.
chega um momento que técnica de inspeção de manutenção e ensaio destrutivo, eles meio que se intersectam ali, né? Se tornam praticamente a mesma coisa. Então é isso, gente. Lembrando, sobre essa última prova mesmo, essa aula de outros ensaios, eu só vou cobrar na prova o que está aqui nessa aula. Não vou cobrar nada que vocês vão colocar no trabalho. Eu espero no trabalho de vocês, lembrando, uma análise mais elaborada que está aqui nessa aula, que foi um resumão de tudo. Tá? E é isso, gente. A nossa aula de hoje foi isso. Tenham uma boa semana. Lembrem-se de que agora nossa apresentação vai ser no dia 1º de abril. Não vai ser mais no dia 2, que dia 2 é feriado. No dia 1º. Eu vou lembrar vocês disso. E é isso. Façam um trabalho, façam uma prova. Você tem bastante tempo para isso. Tem essa revisão aqui, que pra mim eu acho que eu abordei a prova toda aqui nessa revisão. E é isso. Tenham uma boa semana e até a próxima.